O nascimento de Immanuel Kant na cidade de Königsberg, em 1724. Immanuel Kant nasceu em 22 de abril de 1724, na cidade de Königsberg, localizada na Prússia Oriental, região que hoje corresponde ao território da Rússia. Seu nascimento ocorreu em um período marcado pelo crescimento do pensamento científico e pelo fortalecimento do iluminismo na Europa. Kant veio de uma família simples e profundamente religiosa. Seu pai era um artesão que trabalhava fabricando selas para cavalos, enquanto sua mãe era conhecida por sua forte fé e disciplina moral. Essa atmosfera doméstica influenciou profundamente a formação do jovem filósofo. Desde cedo, Kant foi incentivado a valorizar a educação, a disciplina e a reflexão moral. Sua mãe desempenhou papel fundamental em sua formação intelectual inicial, estimulando nele o hábito da leitura e o respeito pela busca do conhecimento. A cidade de Königsberg, apesar de não ser um grande centro intelectual, como Paris ou Londres, possuía uma universidade respeitada e uma tradição acadêmica sólida. Foi nesse ambiente que Kant cresceu e começou a desenvolver sua curiosidade sobre o mundo. Durante sua infância, Kant demonstrava grande interesse por questões relacionadas à natureza, à moralidade e à religião. Essas inquietações iniciais acabariam moldando sua trajetória intelectual e filosófica ao longo de toda a vida. O contexto histórico de seu nascimento também foi decisivo. A Europa estava passando por profundas transformações intelectuais, com o avanço da ciência moderna e o surgimento de novas formas de pensar sobre conhecimento e realidade. Essas mudanças culturais criaram o terreno perfeito para o surgimento de pensadores que buscavam compreender os limites da razão humana. Kant cresceu exatamente nesse cenário de transição intelectual que marcaria a história da filosofia. Ao longo dos anos, muitos historiadores da filosofia passaram a enxergar o nascimento de Kant como o início de uma das trajetórias mais importantes do pensamento ocidental. Sua vida seria dedicada a responder perguntas fundamentais sobre conhecimento, ética e liberdade. O menino que nasceu em uma casa simples em Königsberg acabaria se tornando um dos filósofos mais influentes de todos os tempos. Suas ideias mudariam radicalmente a forma como a humanidade entende a mente, a moral e a própria realidade. A juventude de Kant em meio à educação religiosa e disciplina intelectual em 1730. Durante sua juventude, Immanuel Kant foi profundamente influenciado pela tradição religiosa conhecida como pietismo, corrente protestante que valorizava a disciplina moral, introspecção e vida espiritual rigorosa. Esse ambiente moldou sua forma de pensar. Kant estudou no Collegium Fridericianum, uma escola conhecida por sua rígida disciplina religiosa e intelectual. Ali, os alunos eram incentivados a seguir regras severas de comportamento e dedicar longas horas ao estudo das escrituras e da moral. Embora esse ambiente fosse extremamente rígido, ele também proporcionou a Kant uma formação intelectual sólida. O jovem estudante passou a desenvolver grande habilidade em raciocínio lógico e argumentação filosófica. Durante esse período, Kant começou a demonstrar curiosidade por assuntos que iam além da religião. Ele se interessava especialmente por matemática, física e filosofia natural, áreas que estavam se expandindo rapidamente na Europa iluminista, mesmo com a forte influência religiosa em sua formação. Kant nunca abandonou completamente a ideia de que a razão deveria ter um papel central na compreensão do mundo. Essa tensão entre fé e razão marcaria sua filosofia futura. Sua rotina durante a juventude era extremamente disciplinada. Kant tornou-se conhecido por sua organização e regularidade, características que o acompanhariam durante toda a sua vida adulta. Enquanto muitos jovens buscavam aventuras ou carreiras militares, Kant dedicava-se intensamente aos estudos. Ele passava grande parte de seu tempo lendo, refletindo e discutindo ideias com colegas e professores. Esse período também foi importante para o desenvolvimento de seu caráter moral. A educação pietista enfatizava a responsabilidade individual, honestidade e dever, princípios que mais tarde apareceriam em sua filosofia ética. A juventude de Kant foi marcada por um equilíbrio entre tradição religiosa e curiosidade intelectual crescente. Essa combinação ajudou a preparar o terreno para as profundas reflexões filosóficas que ele desenvolveria nas décadas seguintes. Assim, o jovem estudante de Königsberg começava a trilhar um caminho que o levaria a questionar os próprios limites do conhecimento humano e a reformular a base da filosofia ocidental. Os primeiros estudos filosóficos de Kant e sua influência pelo racionalismo europeu em 1740, ao ingressar na Universidade de Königsberg por volta de 1740.
Kant começou a ter contato mais profundo com os grandes debates filosóficos da Europa. Esse período marcou o início de sua formação como pensador sistemático. Na universidade, Kant estudou matemática, física e filosofia. Ele foi particularmente influenciado pelas ideias do racionalismo europeu, corrente filosófica que defendia que a razão era a principal fonte de conhecimento verdadeiro. Filósofos como René Descartes e Gottfried Wilhelm Leibniz exerceram forte influência sobre o jovem Kant. Esses pensadores acreditavam que a mente humana possuía princípios racionais capazes de compreender a estrutura do universo. Durante esse período, Kant também estudou as teorias científicas de Isaac Newton. A física newtoniana apresentava uma visão do universo governado por leis matemáticas precisas, algo que impressionou profundamente o jovem filósofo. Essas influências levaram Kant a tentar conciliar filosofia e ciência. Ele acreditava que o conhecimento humano poderia ser explicado por meio de princípios racionais claros e universais. Nos primeiros anos de sua carreira intelectual, Kant publicou trabalhos sobre temas científicos e cosmológicos. Ele demonstrava interesse em explicar a origem do universo e o funcionamento das forças naturais. Essas primeiras obras ainda estavam fortemente ligadas ao racionalismo tradicional. Kant acreditava que a razão humana era capaz de descobrir verdades fundamentais sobre a realidade. No entanto, à medida que continuava seus estudos, ele começou a perceber que essa confiança absoluta na razão talvez fosse excessiva. Algumas perguntas sobre conhecimento pareciam resistir a explicações puramente racionais. Esse questionamento crescente levou Kant a buscar uma nova abordagem filosófica que pudesse explicar tanto o poder quanto os limites da razão humana. Os estudos iniciados nesse período acabariam preparando o caminho para uma das maiores revoluções intelectuais da história da filosofia. O despertar filosófico de Kant após o impacto das ideias de David Hume, em 1760, por volta da década de 1760. Kant entrou em contato com as ideias do filósofo escocês David Hume. Esse encontro intelectual teve um impacto profundo em sua forma de pensar sobre conhecimento e realidade. Hume defendia uma visão filosófica conhecida como o empirismo radical. Segundo ele, todo conhecimento humano deriva da experiência sensorial, e muitas ideias que acreditamos serem certas podem não ter base racional sólida. Uma das críticas mais famosas de Hume estava relacionada ao conceito de causalidade. Ele argumentava que nunca vemos diretamente uma causa produzindo um efeito. Apenas observamos eventos acontecendo em sequência. Essa crítica abalou profundamente a confiança de Kant no racionalismo tradicional. Se Hume estivesse certo, então muitas certezas filosóficas sobre o funcionamento do mundo poderiam ser apenas ilusões da mente humana. Kant descreveu mais tarde que a leitura de Hume o despertou de seu sono dogmático. Esse despertar marcou o início de uma nova fase em sua filosofia. A partir desse momento, Kant passou a investigar uma pergunta fundamental: como é possível o conhecimento humano se não podemos confiar totalmente nem na experiência nem na razão pura? Ele começou a desenvolver a ideia de que a mente humana não é apenas uma receptora passiva de informações do mundo externo. Em vez disso, a mente possui estruturas próprias que organizam a experiência. Essa reflexão levou Kant a propor uma abordagem revolucionária para o problema do conhecimento. Em vez de perguntar apenas o que sabemos, ele passou a investigar como o conhecimento é possível. O impacto das ideias de Hume não levou Kant ao ceticismo completo. Pelo contrário, serviu como impulso para que ele construísse uma nova filosofia, capaz de responder às críticas do empirismo. Esse período de crise intelectual acabaria resultando na obra que transformaria definitivamente a história da filosofia. A Crítica da Razão Pura, a Revolução Filosófica da Crítica da Razão Pura, publicada por Kant em 1781. Em 1781, Immanuel Kant publicou uma das obras mais importantes da história da filosofia, A Crítica da Razão Pura. Esse livro marcou o início de uma verdadeira revolução no pensamento filosófico europeu. Na obra, Kant buscava responder a uma pergunta fundamental: como o conhecimento humano é possível? Ele queria entender quais são os limites da razão, e até onde a mente humana pode compreender a realidade. Kant argumentou que tanto os racionalistas quanto os empiristas estavam parcialmente corretos, mas também cometiam erros importantes. Para ele, o conhecimento surge da interação entre experiência e estruturas da mente. Segundo Kant, a mente humana possui formas e categorias que organizam a experiência sensorial. Isso significa que não percebemos o mundo exatamente como ele é, mas como nossa mente o estrutura. Essa ideia ficou conhecida como a Revolução Copernicana da Filosofia. Assim como Copérnico mostrou que a Terra gira ao redor do Sol,
Kant sugeriu que o conhecimento gira ao redor das estruturas da mente humana. A crítica da razão pura apresentou conceitos complexos como fenômeno e númeno, além de investigar profundamente as condições que tornam possível qualquer experiência. A obra foi inicialmente recebida com dificuldade por muitos leitores. Seu estilo era extremamente técnico e exigia grande esforço intelectual para ser compreendido. Apesar das dificuldades iniciais, o livro rapidamente começou a influenciar filósofos em toda a Europa. Pensadores posteriores reconheceram a profundidade da revolução intelectual proposta por Kant. A crítica da razão pura tornou-se o ponto de partida para grande parte da filosofia moderna. Suas ideias influenciaram campos como epistemologia, ética, política e estética. Com essa obra monumental, Kant estabelece-se definitivamente como um dos maiores filósofos da história, inaugurando uma nova era no pensamento filosófico ocidental. A ideia de que nossa mente molda a realidade, e não apenas a observa em 1781. Após a publicação da Crítica da Razão Pura, Kant apresentou uma das ideias mais revolucionárias da história da filosofia. Ele afirmou que a mente humana não é apenas um espelho passivo que reflete o mundo externo, mas sim uma estrutura ativa que organiza tudo aquilo que percebemos. Antes de Kant, muitos filósofos acreditavam que o conhecimento consistia simplesmente em observar a realidade tal como ela é. Kant rompeu com essa visão ao argumentar que nossa mente participa diretamente da construção da experiência que chamamos de realidade. Segundo Kant, tudo aquilo que percebemos passa primeiro pelas estruturas mentais, que organizam a experiência. Espaço e tempo, por exemplo, não seriam propriedades do universo em si, mas formas através das quais a mente humana organiza os fenômenos. Isso significa que não percebemos o mundo como ele é em si mesmo, mas como ele aparece para nós através das condições da nossa mente. Essa ideia mudou completamente a forma como os filósofos passaram a pensar sobre o conhecimento. Kant chamou essa abordagem de uma verdadeira revolução filosófica. Assim como Copérnico havia deslocado a Terra do centro do universo, Kant deslocou a realidade externa do centro do conhecimento humano. A mente humana passou a ser vista como protagonista no processo de conhecer. Sem as estruturas da mente, a experiência sensorial seria um fluxo caótico de informações sem qualquer organização compreensível. Essa teoria ajudou a explicar por que diferentes pessoas conseguem compartilhar uma experiência comum do mundo. As estruturas fundamentais da mente são universais entre os seres humanos. Assim, todos organizamos a experiência de forma semelhante, o que torna possível a ciência, a comunicação e o entendimento coletivo da realidade. Essa ideia se tornaria um dos pilares da filosofia moderna e influenciaria profundamente áreas como psicologia, epistemologia e teoria do conhecimento. A partir de Kant, a pergunta filosófica deixou de ser apenas o que existe no mundo e passou a incluir como a mente humana torna possível a experiência desse mundo. O conceito de fenômeno e númeno, que redefiniu o conhecimento humano em 1781. Uma das distinções mais famosas criadas por Kant foi a diferença entre fenômeno e númeno. Esses dois conceitos tornaram-se fundamentais para entender sua filosofia e redefiniram profundamente o debate sobre conhecimento. Para Kant, o fenômeno é aquilo que aparece para nós, através da experiência. Tudo o que vemos, ouvimos, tocamos ou percebemos pertence ao mundo dos fenômenos. Esses fenômenos são organizados pelas estruturas da mente humana, como espaço, tempo e categorias do entendimento. Portanto, nossa experiência do mundo já vem estruturada por essas formas mentais. Já o númeno, por outro lado, representa a realidade como ela existe em si mesma, independentemente da nossa percepção. Kant também chamava essa realidade de coisa em si. O problema é que, segundo Kant, os seres humanos nunca podem acessar diretamente o mundo dos números. Nossa experiência sempre estará limitada ao domínio dos fenômenos. Isso significa que existem limites para o conhecimento humano. Podemos compreender profundamente como o mundo aparece para nós, mas não podemos conhecer plenamente como ele é em si mesmo. Essa distinção foi extremamente importante para evitar ilusões filosóficas. Muitos filósofos tentavam responder perguntas sobre a essência última da realidade sem perceber os limites da razão. Kant mostrou que certas questões metafísicas ultrapassam os limites da experiência humana e, portanto, não podem ser respondidas de forma definitiva pela razão. Ao reconhecer esses limites, Kant não enfraqueceu a filosofia, mas fortaleceu o pensamento crítico e científico. A distinção entre fenômeno e númeno tornou-se uma das ideias mais influentes da filosofia moderna e continua sendo discutida até hoje. A defesa da razão como caminho para a liberdade intelectual no Iluminismo
em 1784. No ano de 1784, Kant escreveu um pequeno ensaio que se tornaria extremamente famoso. O que é o Iluminismo? Nesse texto, ele apresentou uma poderosa defesa da autonomia intelectual humana. Kant definiu o Iluminismo como a saída do ser humano de sua minoridade autoimposta. Para ele, muitas pessoas permaneciam intelectualmente dependentes porque tinham medo de pensar por conta própria. Segundo Kant, a minoridade intelectual ocorre quando alguém deixa que outras pessoas pensem por ele. Isso poderia acontecer por medo, preguiça ou simples hábito de obedecer autoridades. A solução proposta por Kant era simples, mas profunda. Ousar usar a própria razão. Ele resumiu essa ideia na famosa expressão latina super aude, que significa ousa saber. Para Kant, a liberdade intelectual era uma condição essencial para o progresso da humanidade. Uma sociedade que incentiva o pensamento crítico tende a desenvolver ciência, ética e justiça. Ele defendia que governos e instituições deveriam permitir o livre uso da razão no espaço público. Somente assim, as ideias poderiam ser debatidas e aperfeiçoadas. Essa defesa da razão estava profundamente ligada aos ideais do Iluminismo europeu, movimento intelectual que buscava libertar a humanidade da ignorância e da superstição. Kant acreditava que o progresso moral e intelectual da humanidade dependia da coragem de questionar tradições e autoridades injustificadas. Seu ensaio Torna-se um dos textos mais emblemáticos do Iluminismo e ajudou a consolidar a ideia de liberdade de pensamento como um valor fundamental. A defesa da autonomia racional feita por Kant continua sendo uma referência importante para debates sobre democracia, liberdade e educação, até os dias atuais. A criação do imperativo categórico e a nova base da moralidade em 1785. Em 1785, Kant publicou outra obra fundamental, chamada Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Nesse livro, ele apresentou sua teoria ética baseada no famoso conceito de imperativo categórico. Kant buscava responder a uma pergunta essencial: o que torna uma ação moralmente correta? Em vez de basear a moral em sentimentos ou consequências, ele procurou um princípio universal, baseado na razão. O imperativo categórico é uma regra moral que deve ser seguida independentemente de desejos pessoais ou circunstâncias específicas. Ele representa uma obrigação moral que vale para todos os seres racionais. Uma das formulações mais conhecidas desse princípio afirma que devemos agir apenas segundo máximas que possam se tornar leis universais. Isso significa que antes de agir, devemos perguntar se seria aceitável que todas as pessoas no mundo agissem da mesma forma em uma situação semelhante. Se a regra de nossa ação não puder ser universalizada, sem gerar contradição ou injustiça, então essa ação não é moralmente aceitável. Essa abordagem transformou profundamente a ética filosófica. Kant colocou a razão no centro da moralidade, defendendo que princípios éticos devem valer para todos. Outra parte importante de sua teoria afirma que os seres humanos devem sempre ser tratados como fins em si mesmos, e nunca apenas como meios para objetivos pessoais. Essa ideia reforça o respeito pela dignidade humana e tornou-se uma base importante para conceitos modernos de direitos humanos. A teoria ética de Kant continua sendo uma das mais influentes da filosofia moral e ainda é amplamente discutida em debates sobre justiça e responsabilidade. A ideia de que devemos agir como se nossas ações virassem leis universais. Em 1785, uma das formas mais conhecidas de explicar o imperativo categórico de Kant é através da ideia de universalização das ações. Essa formulação tornou-se uma das regras éticas mais famosas da filosofia. Segundo Kant, antes de tomar qualquer decisão moral, devemos imaginar o que aconteceria se todas as pessoas do mundo adotassem a mesma regra de comportamento. Se a regra puder ser aplicada universalmente, sem gerar contradições ou injustiças, então ela pode ser considerada moralmente aceitável. Por exemplo, se alguém decide mentir sempre que for conveniente, essa regra não poderia se tornar universal. Se todos mentissem o tempo todo, a própria ideia de confiança desapareceria. Sem confiança, a comunicação humana deixaria de funcionar corretamente. Portanto, a mentira não pode ser considerada moralmente justificável, segundo o princípio kantiano. Essa forma de pensar obriga as pessoas a refletirem sobre o impacto universal de suas decisões individuais. A moral deixa de ser algo puramente pessoal. Para Kant, agir moralmente significa agir de acordo com princípios que respeitam a racionalidade e a dignidade de todos os seres humanos. Isso exige disciplina moral e reflexão constante sobre as consequências éticas de nossas escolhas. A ideia de universalização
também ajuda a evitar justificativas egoístas para ações imorais. Assim, a filosofia moral de Kant estabelece uma base racional para a ética, onde cada indivíduo deve agir como legislador de uma possível lei moral universal. A explicação de Kant sobre a liberdade humana e a responsabilidade moral em 1788. Em 1788, Immanuel Kant publicou outra obra central de sua filosofia chamada Crítica da Razão Prática. Nesse livro, ele aprofundou sua reflexão sobre moralidade, liberdade e responsabilidade humana dentro do campo da ética. Kant argumentava que a moralidade só é possível se os seres humanos forem verdadeiramente livres. Se todas as nossas ações fossem completamente determinadas por causas naturais, então não poderíamos ser responsabilizados por nossas escolhas. Segundo ele, a liberdade não é algo que possamos observar diretamente no mundo físico. No entanto, ela é uma condição necessária para que a moral exista e para que possamos considerar alguém responsável por suas ações. Para Kant, quando obedecemos ao dever moral, não estamos simplesmente reagindo a desejos ou impulsos naturais. Estamos exercendo nossa capacidade racional de escolher agir de acordo com princípios universais. Essa capacidade de agir segundo leis morais escolhidas pela própria razão é o que Kant chama de autonomia moral. O ser humano se torna autor da lei moral que decide seguir. Assim, a liberdade verdadeira não consiste em fazer qualquer coisa que desejamos. Pelo contrário, ela consiste em agir de acordo com princípios racionais que reconhecemos como moralmente corretos. Essa visão transformou profundamente a forma como filósofos passaram a pensar sobre ética e responsabilidade individual. A moralidade deixou de depender apenas de costumes sociais ou tradições religiosas. Kant também acreditava que a consciência moral dentro de cada pessoa era um sinal dessa liberdade racional. Quando sentimos o dever moral, percebemos que somos capazes de escolher o bem. A filosofia prática de Kant ajudou a estabelecer as bases modernas para debates sobre responsabilidade moral, justiça e dignidade humana. A partir dessa obra, a ideia de liberdade passou a ser entendida não apenas como a ausência de restrições, mas como a capacidade racional de agir moralmente. A filosofia de Kant sobre a paz perpétua entre as nações, em 1795. Em 1795, Kant publicou um ensaio político chamado A Paz Perpétua. Nesse texto, ele apresentou uma proposta filosófica para reduzir as guerras e construir um sistema internacional mais estável. Kant acreditava que a guerra não era apenas resultado de conflitos inevitáveis entre povos. Para ele, muitos conflitos surgiam da forma como os estados eram organizados politicamente. Segundo Kant, governos autoritários tinham maior tendência a iniciar guerras, pois os governantes não eram obrigados a sofrer diretamente as consequências de suas decisões. Por isso, ele defendia que estados republicanos, nos quais os cidadãos participam das decisões políticas, teriam maior tendência a evitar conflitos armados. Quando o povo tem voz nas decisões, os custos humanos e econômicos da guerra se tornam muito mais evidentes para todos. Kant também propôs a criação de uma federação de estados livres, que cooperaria entre si, para evitar guerras e resolver conflitos por meio da diplomacia. Essa federação não seria um governo mundial, mas uma aliança de países comprometidos com princípios jurídicos comuns. Ele também defendia o respeito ao direito internacional e a proteção de estrangeiros em território de outros países. A proposta de Kant foi considerada extremamente avançada para sua época, antecipando ideias que mais tarde apareceriam em instituições internacionais. Muitos estudiosos veem em seu ensaio uma das inspirações filosóficas para organizações como a Liga das Nações e as Nações Unidas. Os últimos anos de Kant em Königsberg e sua vida inteiramente dedicada ao pensamento em 1800. Nos últimos anos de sua vida, Kant continuou vivendo em Königsberg, cidade onde passou praticamente toda a sua existência. Mesmo sendo reconhecido como um dos maiores filósofos da Europa, ele nunca abandonou sua rotina simples. Kant era conhecido por sua disciplina quase absoluta. Seus hábitos diários eram tão regulares que os moradores da cidade diziam ajustar seus relógios quando o viam caminhar pelas ruas. Durante esse período ele continuou escrevendo, revisando suas obras e refletindo sobre questões filosóficas complexas. Apesar da fama crescente, Kant permaneceu uma figura modesta e profundamente dedicada ao trabalho intelectual. Ele recebia estudantes, discutia filosofia e mantinha uma vida social tranquila, com amigos próximos e colegas acadêmicos. Seus últimos escritos continuaram explorando temas como ética, religião, política e a natureza da razão humana. No entanto, com o passar dos anos,
sua saúde começou a se deteriorar lentamente. O envelhecimento começou a afetar sua memória e sua capacidade de concentração. Mesmo assim, Kant continuou sendo respeitado como uma das maiores autoridades intelectuais de sua época. A cidade de Königsberg tornou-se um centro simbólico do pensamento filosófico devido à presença de Kant. Esses últimos anos representaram o encerramento de uma vida inteiramente dedicada à busca pela compreensão da razão humana, o declínio da saúde de Kant e o fim de uma das maiores mentes da filosofia em 1803. Por volta de 1803, a saúde de Immanuel Kant começou a declinar de forma mais evidente. A idade avançada trouxe dificuldades físicas e mentais, que passaram a limitar suas atividades intelectuais. O filósofo, que durante décadas manteve uma rotina extremamente organizada, começou a enfrentar problemas de memória e concentração. Tarefas simples que antes realizava com facilidade passaram a exigir esforço maior. Isso marcou uma fase de transição em sua vida. Amigos e antigos alunos passaram a cuidar dele com maior frequência, garantindo que suas necessidades diárias fossem atendidas. Mesmo com essas dificuldades, Kant ainda mantinha momentos de lucidez e reflexão filosófica. Seus escritos e ideias já haviam se espalhado por toda a Europa, influenciando gerações de filósofos e pensadores. Muitos visitantes viajavam até Königsberg para conhecer pessoalmente o homem responsável por uma das maiores revoluções intelectuais da história. A fragilidade física de Kant contrastava com a enorme força de suas ideias, que continuavam a moldar o pensamento filosófico europeu. O declínio de sua saúde marcou o fim de uma longa jornada intelectual que havia transformado profundamente a filosofia. Ainda assim, o respeito e a admiração por Kant continuaram crescendo mesmo enquanto sua vida se aproximava do fim. A morte de Immanuel Kant e o legado que transformou a filosofia ocidental em 1804. Immanuel Kant morreu em 12 de fevereiro de 1804, na cidade de Königsberg, aos 79 anos de idade. Sua morte marcou o fim de uma das vidas intelectuais mais influentes da história da filosofia. Nos últimos momentos de sua vida, relatos indicam que Kant teria pronunciado a palavra alemã Genug, que significa "e-suficiente". Essa frase simbolizava o encerramento de uma vida dedicada ao pensamento. Após sua morte, sua obra começou a exercer influência ainda maior sobre o pensamento europeu. Filósofos alemães como Fichte, Schelling e Hegel desenvolveram novas correntes baseadas em suas ideias. A filosofia de Kant também impactou profundamente áreas como ética, política, estética e teoria do conhecimento. Seu conceito de imperativo categórico tornou-se uma das bases mais importantes da filosofia moral moderna. Além disso, sua análise dos limites da razão ajudou a redefinir a forma como filósofos abordam questões metafísicas. Mesmo séculos depois de sua morte, Kant continua sendo estudado em universidades ao redor do mundo. Seu pensamento influenciou desde teorias científicas até debates sobre direitos humanos e democracia. A obra de Kant representa um marco fundamental na história da filosofia ocidental. Com sua revolução intelectual, ele mudou para sempre a maneira como a humanidade pensa sobre conhecimento, moralidade e liberdade.